Você conhece a máscara oculta por trás do poder do narcisista maligno? Então fica comigo no vídeo de hoje, porque eu vou te mostrar 4 pontos importantes que fazem com que o narcisista perverso seja uma pessoa verdadeiramente insuportável. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O narcisista perverso, ele costuma ser visto como alguém inatingível, como alguém que é manipulador, que é frio, que é calculista, é um estrategista emocional, que sempre parece ter o controle da situação, especialmente ou principalmente em relações íntimas. Essa figura, muitas vezes confundida com força, com superioridade, ele esconde por trás da fachada uma série de fragilidades, que essas fragilidades são fragilidades psicológicas, que o tornam, na verdade, altamente vulneráveis. No vídeo de hoje, eu quero te apresentar 4 fraquezas centrais do narcisista perverso, e eu quero analisar cada uma delas conforme for apresentado aqui no nosso vídeo de hoje. Eu vou apresentando cada ponto e analisando de uma forma que mostre como eles se manifestam, como eles podem ser compreendidos na sua condição, e por quem já foi alvo de sua manipulação, eles possam conhecer para se defender. Então, dentro dessa máxima da fortaleza do narcisista, há, em primeiro lugar, uma fragilidade do ego. O que quer dizer isso? É o que nós chamamos de identidade de cristal. O narcisista perverso, ele depende de forma extrema da validação externa, da compreensão, para poder manter a sua autoimagem intacta. Ainda que exiba uma postura de autossuficiência, autoconfiança, grandiosidade, superioridade, sua estrutura interna é frágil como um cristal. Essa fragilidade, ela tem o seu primeiro passo na sua condição em que o seu ego mostra a sua fraqueza. Como nós podemos explicar isso com mais simplicidade? Na raiz do transtorno narcisista, muitas vezes encontramos traumas precoces de rejeição, de abandono, de humilhação, de negligência. E esses eventos, muitas vezes, criam uma ferida narcísica profunda e que, ao invés de ser curada, é encoberta por uma máscara de superioridade. Vocês estão entendendo o que eu quero falar aqui? Então, o ego real do narcisista é marcado por vergonha, por inadequação, por um vazio existencial que eles têm, e por isso ele precisa de uma constante injeção de reconhecimento, de aplausos, de submissão
por parte da sua vítima para que eles se mantenham vivos. Como essa fraqueza se manifesta? Olha, as experiências que nós temos, tanto no consultório como nos gabinetes pastorais, é de que essa reação muitas vezes se mostra desproporcional àquela crítica. Ou seja, o narcisista ele não suporta ser criticado. Ele também tem uma incapacidade muito grande de aceitar os seus erros ou erros das outras pessoas. Eles têm uma sensibilidade extrema de rejeição. Então, a necessidade constante de controlar a narrativa, de controlar a conversa, de controlar o assunto e principalmente de controlar aquilo que se fala a seu próprio respeito. Então, há aqui uma condição em que precisa ser compreendida. E eu quero trazer aqui algumas implicações terapêuticas para você que está me assistindo compreender um pouco essa questão. Essa fraqueza faz com que o narcisista, altamente reativo, como ele se apresenta, que quando exposto, ele pode reagir com raiva, ele pode reagir com manipulação, ele pode reagir com chantagens emocionais, ou o que nós costumamos ver muito, principalmente após os 3 estágios do ciclo narcisista, que é o hoovering. Nessa parte do hoovering se vê muito essa tentativa de sugar de volta a sua vítima com promessas ilusórias, né? Promessas de enganação, porque na realidade seu medo não é de ser odiado, mas de ser rejeitado, de não ser querido, de ser considerado irrelevante. A segunda fraqueza do narcisista é a fobia da intimidade verdadeira. O que quer dizer isso? É o pânico do vínculo real. Essa segunda fraqueza do narcisista perverso que é a incapacidade que eles têm de manter um relacionamento autêntico, de ser uma pessoa verdadeira, de ser uma pessoa profunda no seu relacionamento. Ele até pode seduzir, ele pode encantar, ele pode parecer intensamente interessado na pessoa, né? Mas dentro desse contexto, assim que passa o que nós compreendemos como a lua de mel, passa a ter o ciclo abusivo. E essa condição é uma condição que eles mantêm como autodefesa. Mas ao se aproximar de um vínculo emocional real, sua reação é de fuga. É fugir ou sabotar aquele relacionamento, ou mesmo destruir aquele relacionamento. Existem algumas causas subjacentes a esse ponto. Porque a intimidade verdadeira exige vulnerabilidade das partes, troca recíproca, escuta ativa, empatia. Esses são aspectos que o narcisista não tolera. Ele não suporta esse tipo de sentimento ou de sentimentalismo, pois representa um risco à sua exposição ou à exposição da sua real figura ou do seu verdadeiro eu. Aquele marcado por traumas, aquele marcado por insegurança, por medo, por feridas do passado, feridas emocionais. Então, como ele lida com isso? A forma como o narcisista lida com essa questão é interessante, porque alterna entre aproximação intensa com a sua vítima e o afastamento cruel.
Ele usa o silêncio como punição, como uma arma de controle. Ele sabota relações profundas com traições, com mentiras, com jogos mentais que afastam o seu, vamos dizer assim, o seu ente querido dele. Porque ele projeta no outro as suas falhas, os seus sentimentos, os seus medos, e ele não consegue reconhecer que ele está fazendo isso com uma maldade. Na cabeça do narcisista, ele está se protegendo. Ele está tentando viver a vida que ele imagina que seja importante para ele. Então, como isso vai enfraquecer o narcisista? Essa fobia o impede de criar laços autênticos, o condena a uma solidão emocional. No fundo, ele é incapaz de amar da forma, vamos dizer, madura. O narcisista não consegue amar de forma madura, o que, logicamente, o aprisiona em um relacionamento superficial ou em vários relacionamentos, e todos eles com tendências depressiva, destrutiva, ainda que pareça viver rodeado de pessoas, de amigos que ele faz pela sua lábia muito boa, ele está sempre isolado na sua própria incapacidade de conexão verdadeira. As suas amizades são sempre superficiais. Se alguém procura se aproximar dele com a intenção de aprofundar nesse relacionamento, ele, narcisista, ou ela, narcisista, foge desse relacionamento. A terceira forma, né, que nós usamos aqui para entender essa questão é que há uma dependência oculta da sua vítima, ou das suas vítimas. A fraqueza disfarçada de domínio que o narcisista tem, embora o narcisista se apresente como autônomo, independente, seguro de si, superior, na realidade ele é altamente dependente das suas vítimas. Sua identidade se estrutura em cima de dominação psicológica do seu cônjuge ou de alguém que esteja nessa condição. Ou seja, ele precisa de alguém para manipular. Ele precisa de alguém para controlar, para ferir ou para sugar emocionalmente. E como se dá essa dependência do narcisista? A vítima, ela se torna uma fonte de suprimento narcisista para ele. E essa fonte, ela dura por um determinado tempo. Ou seja, de reforço constante para o ego doentio do agressor. Essa tendência de querer fazer com que sua vítima seja os seus suprimentos narcisistas faz com que ele utilize os ciclos narcisistas para conquistar os seus objetivos. Isso pode vir por meio da admiração, do medo, da submissão, da tolerância aos abusos. Ele precisa se sentir indispensável no seu relacionamento, desejado, ou desejada, ou temido, né? Ou temida. E sem isso, ele entra em colapso narcisista, como nós já temos um vídeo aqui falando sobre esse assunto também no nosso canal. Então, como isso o torna vulnerável? Isso torna vulnerável pelo seguinte: ele fica obcecado por controlar a percepção que a vítima tem dele.
é uma condição própria do narcisista. Ele torna-se reativo, desorganizado emocionalmente quando ele perde o controle. E desenvolve a raiva narcisista, né? O rage, quando controlado ou quando abandonado. Se ele for controlado, ou seja, se ele for confrontado na sua condição, ele reage. Se ele for abandonado, ele também vai reagir da mesma forma, com muita raiva. E a estratégia comum que ele usa nesse sentido é interessante, porque dentro do ciclo narcisista nós falamos dos 3 pontos importantes, não é? Que é a idealização, desvalorização e o descarte. Quando ele se sente confrontado, então ele utiliza o gaslighting. Gaslighting nada mais é do que a distorção da realidade da vítima. Ele faz com que a vítima não reconheça a sua própria realidade, pensa que está enlouquecendo, pensa que está fazendo tudo errado, porque ele faz a cabeça da vítima de tal forma, manipulando todos os aspectos para que a vítima se sinta culpada pelo erro dele. E é importante que você compreenda isso. Ele faz o isolamento social da vítima, ou seja, à medida que o relacionamento aumenta com o narcisista, ele vai tentando tirar você, como vítima, do seu meio social, lhe afasta da família, lhe afasta dos amigos, e ele cria algumas conversas narrativas que vão destruindo o seu relacionamento com as outras pessoas e das outras pessoas com você, para que ele tenha só a exclusividade. E aí esse isolamento social vem acompanhado da difamação. Ele diz para os amigos que você é uma pessoa falsa, que você não gosta desses amigos, que esses amigos só estão ali para satisfazer o seu desejo. E para você ele diz o contrário, ele diz que esses amigos só querem abusar dela, e assim cria essa inimizade no meio do relacionamento, fazendo com que você se sinta escanteada pelos seus amigos e fique com ele como a única tábua de salvação. Quando você compreende isso, depois de ouvir e de assistir os meus vídeos, você sabe qual é essa reação, você sai desse ponto de vítima e se torna uma pessoa consciente. Sabe o que vai acontecer? Ele vai usar o Wolverine, que é tentar trazer você de volta, prometendo, manipulando, prometendo que vai mudar, dizendo que ele é uma pessoa coitadinha. Nós já vimos, nós temos vídeos falando sobre esse assunto aqui no canal. Procure e você vai encontrar. Então, há um ponto crítico nisso tudo, que é exatamente a dependência emocional da vítima, que é uma criptonita do narcisista perverso. Quando o alvo se torna consciente e se afasta com firmeza do narcisista, ele se vê sem sua principal fonte de energia psíquica. E com isso desmorona emocionalmente, entra em crise, em colapso e busca uma solução. Muitas das vezes essa solução é buscar uma substituição imediata. É aí onde ele cria o descarte, ele deixa você de lado e vai em busca de outra aventura, de outra vítima, e se encontrar, ele continua fazendo o mesmo papel. E se não encontrar, ele vai tentar voltar para você, tentando o Hoover, para que você possa recebê-lo de volta e recomeçar aquele relacionamento. Só que essa segunda fase é pior do que a primeira, porque ele já vem com raiva de você, porque você descobriu quem ele é. E ele não vai deixar barato.
Então, essa é uma das condições que a gente sempre explica aqui para as pessoas. O quarto tipo de fraqueza do narcisista perverso é o medo do esquecimento. Olha, o terror da insignificância é muito grande na vida de um narcisista. E esse medo profundo de ser esquecido, de ser ignorado, de ser irrelevante, faz com que ele fique cada vez mais descontrolado. A existência do narcisista é orientado por desejo. Desejo de ser notado, de ser invejado, de ser temido, de ser desejado. Né? Ele precisa constantemente provar que é especial, que é diferente, que é necessário nesse relacionamento. Quando esse medo se manifesta? Esse medo se manifesta quando ele perde a influência sobre a vítima. Quando ele envelhece, né, e já não está mais dando conta de ser aquela pessoa ágil, perspicaz que ele era na juventude, percebe que a sua aparência já não é mais tão atraente como antigamente. Então, quando alguém mais talentoso do que ele, ou mais carismático, entra em cena, também desmorona o narcisista. Ou quando ele é confrontado por pessoas mais autênticas e emocionalmente mais equilibradas, então ele se assusta, ele desmorona, ele entra em colapso. Então, aí você pode perguntar, mas como é que ele age, pastor, nesse sentido? A forma mais comum de reação do narcisista é o uso de escândalo, o uso de crise ou drama para chamar a atenção. Ele espalha mentiras para controlar a narrativa. Ele tenta destruir a reputação das pessoas que são muitas vezes alvo de serem consideradas como uma pessoa que vai concorrer com ele diretamente, um concorrente direto. Então ele tenta destruir a reputação dessa pessoa e tenta se vingar de todas as formas, mesmo que ele não tenha tido nenhum relacionamento com essa pessoa. Mas só o fato desse indivíduo estar entre ele e o desejo que ele tem de se manter afastado da sua essência real, essa pessoa sendo uma potencial revelação da sua fraqueza, ele vai tentar enfrentá-lo. E vai tentar de forma mais sutil possível. E desonesta possível. Porque eles são reativos. Então, ele vai também, numa condição de que ele possa se vingar da pessoa, ele vai contactar antigos amigos, relacionamentos, para garantir que ainda é lembrado. E se ele não for lembrado do jeito que ele quer, eles entram em parafuso. Então, por que essa é uma fraqueza vital para o narcisista? Olha, como nós já aprendemos, o narcisista ele não quer mostrar a sua real condição. Porque essa reação mostra por trás daquela armadura de arrogância, de autossuficiência, por trás de toda aquela armadura, existe um ser humano inseguro, que sente pavor da invisibilidade, que precisa ser visto, que precisa ser amado. E o narcisista, ele, tanto perverso como os demais, eles querem ser eternos na memória dos outros. Quando percebe que não é mais lembrado, ou pior, que é lembrado como alguém tóxico, ele entra num estado de pânico psíquico. É o que nós chamamos de colapso narcisista.
Então, para encerrarmos esse ponto que é importante que você aprenda, é que o narcisista perverso, ele constrói um personagem idealizado para se proteger das suas próprias dores, certo? Das suas próprias fragilidades emocionais, mas ironicamente essa persona que foi criada por ele o aprisiona num ciclo de constante dependência e de insatisfação. Sua aparência ele força a ser sustentada por um mecanismo que são muitas vezes frágeis, são defensivos e o seu jogo de poder não dura por muito tempo. Na verdade, ele esconde um medo profundo de ser rejeitado, de ser visto como ele realmente é, de ser descoberto na sua vulnerabilidade e, o pior de todos, de ser esquecido. O que fazer diante dessa fraqueza? Se você já se relacionou com um narcisista perverso, ou se relaciona, conhecer essas fraquezas pode ser libertador para a sua vida. Algumas estratégias práticas eu quero passar aqui nesse vídeo de hoje. Inclui cortar o contato com firmeza e constância, não se deixe abalar pelas suas manipulações, evite cair nas provocações emocionais que ele vai tentar criar, construa uma rede de apoio segura com sua família, com seus amigos, e essa rede seja também empática aos seus sentimentos. E invista na reconstrução da sua identidade, da sua autoestima. Busque um profissional da área de saúde, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, que possa te ajudar a ser mais consciente das suas qualidades que foram destruídas pelo narcisista e que você possa restaurar a sua condição de gente, de ser humano, que é importante para o seu equilíbrio emocional e que você recobre um pouco da sua autoestima que lhe foi tirada, até você recomeçar a sua vida e aí de uma forma equilibrada e acompanhada por um profissional para que você tenha uma vida muito mais feliz. Então, lembre-se, o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em curar a si mesmo. O narcisista vive numa prisão dourada de ilusão e já você pode escolher a liberdade. Você agora que está assistindo esse vídeo já tem tranquilidade para conhecer quem você é e se quiser você pode procurar, né, um profissional na área de saúde mental que vai te ajudar e vai te encaminhar, tá certo? Nós ficamos por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo.